Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Augusto e esse é o canal Demate. Na videoaula de hoje nós vamos falar sobre o conjunto dos números naturais. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de fazer isso agora mesmo e ajudar esse projeto a crescer e ganhar força, beleza? Eu conto com você. Bora lá! Para início de conversa, nós precisamos levar em conta que a origem dos números está muito relacionada com a história da própria humanidade. Até 8000 a.C., e aí nós estamos falando do período paleolítico, os homens viviam em pequenos grupos, alimentavam de caça, de frutos e raízes que eles coletavam da própria natureza. E ainda para se proteger do tempo, dos inimigos e dos animais, eles moravam em cavernas. Não existia comércio, não existia dinheiro, os homens não plantavam, não criavam animais e também não construíam casas. Mas com o tempo isso foi mudando. Entre 8000 a.C. e 5000 a.C., conhecido como período neolítico, o homem já começou a cultivar plantações e capturar animais para domesticá-los e mantê-los como reserva de alimentos. Só que aí surgiu um grande problema. Imagina esse pastor aí cuidando das suas ovelhinhas. Durante o dia ele precisava soltar as ovelhinhas para que elas pudessem se alimentar. Mas à noite ele tinha que recolher para que ninguém roubasse, né? Mas o problema era o seguinte, ele não sabia contar. Ao recolher as ovelhinhas, como ele saberia que todas já estavam ali de volta? Foi aí que eles criaram uma técnica de relacionar cada ovelhinha com um objeto. Observe só, ele pegava um saquinho e fazia o seguinte, saiu uma ovelhinha, ele botava uma pedrinha no saquinho, saiu outra ovelhinha, botava outra pedrinha, saiu outra, botava, e assim por diante, né? Coisa linda, saíram todas já, né? E aqui eu gostaria de fazer uma observação que eu acho bastante interessante. A origem da palavra cálculo vem de cálculos em latim, que significa pedra pequena. Com certeza você já ouviu falar de alguém que tem cálculo renal, por exemplo. Significa que tem pedras nos rins, né? Coisa linda. Então a palavra cálculo tem tudo a ver com a pedrinha que o pastor usava lá, né? Beleza. Mas aí anoitecia e o pastor precisava recolher as suas ovelhas. Como ele fazia? Entrava uma ovelhinha, tirava uma pedrinha do saquinho. Entrava outra ovelhinha, tirava outra pedrinha do saquinho. Entrava outra ovelhinha, tirava outra pedrinha. Mas e aí? Como ele saberia que todas as ovelhinhas estavam de volta? É moleza, né? Quando acabassem as pedrinhas, então coisa linda. Entrava outra, tirava a pedrinha e assim por diante. Beleza, acabaram-se as pedrinhas, é só fechar o cercadinho. É claro que para ilustrar a situação aqui eu coloquei apenas 6 ovelhinhas, né? Ficou fácil, mas imagine só que se o pastor tivesse 500 ovelhinhas, ele ia ter que carregar um saco com 500 pedras. Ah, não, né? Seria muito mais fácil saber contar, não é verdade? Por isso, desses problemas de contagem é que foram surgindo os números. Dizemos até que os números são chamados naturais porque surgiram naturalmente dessa necessidade de contagem. Mas não pense você que eles surgiram da maneira como nós o conhecemos hoje. Na verdade, isso aconteceu em lugares e épocas diferentes, né? Inclusive aqui no canal Demate nós temos várias videoaulas com sistemas de numeração antigo, tipo os egípcios, os babilônios, os maias, os romanos e por aí vai. Vou deixar na descrição o link aqui para vocês acessarem, beleza? Coisa linda. Mas afinal, quais são os números naturais? Moleza, são aqueles que a gente usa para contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acaba no 9, professor? Não, né? O 10 a gente também usa para contar. Eu posso ter 10 sapatos, por exemplo. Ou 11 camisetas. E por aí vai, né? Esses números, na verdade, eles não acabam. Ou seja, existem infinitos números naturais. Mas e o zero? Ele é natural? Essa é uma pergunta muito difícil de se responder. Ainda existe um debate sobre isso dentro da matemática. Para alguns autores, o zero é um número natural. Para outros autores, ele não é. Em geral, no ensino básico, nós consideramos o zero como um número natural. Mas isso depende muito do material que você está usando, então eu não vou fixar uma verdade aqui. O negócio é que para nossa videoaula nós vamos considerar o zero como sendo um número natural.
E aí, juntando o zero com essa coleção de números que a gente já viu nessa videoaula, nós formamos um conjunto que nós denotaremos pela letra N. É um N com um risquinho a mais aí. Esse N significa conjunto dos números naturais. E nós temos uma maneira formal de escrever isso. Esse N vai ser igual então. Abro chaves, começo do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6... E aí vai embora. Eu coloquei reticências aí porque não acaba no 6. Depois vem o 7, o 8. Aqui não cabe aí, não vou colocar tudo na tela, certo? E aí a gente fecha as chaves aqui. Ah, professor, mas eu não gosto do 0, não quero saber do 0. Então nós temos um jeito de excluir o 0. Basta colocar uma estrelinha ali em cima do N, um asterisco, né? Esse asterisco tem o papel de eliminar o número 0. E aí nós ficamos com o conjunto dos números naturais dessa maneira aqui, sem o 0, certo? Vamos falar agora de algumas propriedades do conjunto dos números naturais. Primeira delas, cada número natural possui apenas um sucessor. Uai, professor, mas o que é isso, sucessor? Sucessor é o número que sucede, que vem depois. Olha só o nosso conjunto aí. Ele está em ordem crescente, né? Então o nosso sucessor vai ser aquele elemento que está à direita do nosso número. Como assim? Considera o 4 aí, vamos pegar o número 4. Qual que vai ser o único sucessor do 4? O 5, né? Porque ele está à direita ali, ele é o único. Não tem outro sucessor para o 4 que não seja o próprio 5. Beleza. E agora eu te pergunto, qual é o único sucessor do 6? Ué, professor, não tem ninguém ali? Ah, mas você sabe, né? Que depois do 6 nós temos o 7, coisa linda. Então o 7 é o único sucessor do 6. Segunda propriedade, números diferentes possuem sucessores diferentes. Acabamos de ver aí que o 5 é o único sucessor do 4, né? Então o 5 não pode ser sucessor de 3 e de nenhum outro número natural. Ou seja, os sucessores não se repetem, bebê. Terceira propriedade, existe um único número natural que não é sucessor de nenhum outro. Quem que é esse? É o 0, né, amado? Coisa linda. Você pode observar que antes dele não tem ninguém, ou seja, ele não é sucessor de nenhum número natural. Existem ainda outras propriedades para o conjunto dos números naturais. No entanto, no nível que nós estamos estudando aqui, nós não temos ainda maturidade para tratar dessas propriedades. Então fica para uma próxima, beleza? E agora eu quero propor um desafio. Qual é o maior número natural? Pensa aí. O 100? O 1 milhão? Ou 9.999.999.999? Não existe um maior número natural. Quer ver só? Se eu escolher aqui, ó, o 1 trilhão, existe alguém que seja maior que 1 trilhão? Existe sim. Basta eu acrescentar uma unidade, adicionar uma unidade. E aí eu vou ter 1 trilhão e 1, que é maior que 1 trilhão, certo? Então, sempre que você tiver um número, basta adicionar uma unidade e você vai conseguir um número maior ainda. Ou seja, existem infinitos números naturais. Coisa linda, pessoal! Espero que vocês tenham entendido e tenham curtido, beleza? Não vai embora sem deixar seu like. Coragem, ânimo, bons estudos e até mais!